Nós acreditamos que o método histórico-gramatical, que é um método de interpretação da Bíblia, seja o mais eficaz, o mais coerente, o mais sensato, porque ele parte do pressuposto de que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é um livro autoritário e inerrante. Então, este método histórico-gramatical parte do pressuposto de que a Bíblia é palavra de Deus. Este método segue um viés de pensamento totalmente oposto ao método do alegorismo e ao método histórico-crítico. Vale salientar que este método foi utilizado pelos reformadores, né? E nós herdamos esta bênção dos reformadores. A todo momento nós bebemos nesta fonte. Sempre que você for fazer uma interpretação literal das escrituras sagradas, você está bebendo nesta fonte. Este método ele tem os seus antecedentes históricos lá na escola de Antioquia, né? Então é um método muito antigo. O leitor da Bíblia, ou intérprete, ou pregador que utiliza este método, ele não desconstrói o pensamento do autor, não. Muito pelo contrário. Ele busca conhecer a essência do pensamento do autor para compreender melhor o que o texto quer dizer, a mensagem que o texto traz para todas as épocas. Vale salientar que este método de interpretação de texto bíblico histórico-gramatical não é diacrônico, ele é sincrônico. Ele não é diacrônico, ele é sincrônico. Mas o leitor aqui, o intérprete que utiliza este método, ele vai submeter o texto bíblico às regras da gramática e vai buscar os antecedentes históricos, culturais, linguísticos, literários e geográficos. Entendeu? Então é um método muito eficaz. Os reformadores utilizaram este método. Aquele John Calvino, ele usa até a seguinte expressão: orare et labutaria. Ele dizia que a Bíblia é um livro humano e divino. É isso? Divino porque é inspirado por Deus, e humano porque os 66 livros canônicos foram escritos por homens inspirados por Deus. Portanto, é preciso ter essa postura de oração e de labutar, ou seja, de prostrar diante do texto, de debruçar sobre o texto, de fazer um estudo meticuloso do texto. A grande característica deste método interpretativo, o histórico-gramatical, é buscar a perspicácia do texto. A perspicácia do texto. Olha, quem utiliza esse método de interpretação, o histórico-gramatical, sempre faz a perícope do texto. E a perícope do texto é o início e o fim, onde o texto começa e onde o texto termina. Nós chamamos de delimitação do texto. Aí, ao delimitar o texto, você vai compreender melhor a coesão textual, a unidade textual, a essência do pensamento do escritor. O que o escritor pensava, o que o texto quis dizer. Entendeu? Então é importante fazer essa delimitação do texto. Lutero utilizou este método, né? o histórico gramatical, né? Utilizou. Aquele John Calvino também utilizou. O Ulrich Zwingli, o grande pensador, o grande reformador, utilizou também esse método. E aquele pensador lá do quarto século, né? Qual é o nome dele, meu Deus? Era João Crisóstomo, me lembrei agora. João Crisóstomo, esse camarada tinha um apelido de Boca de Ouro. Mas por que boca de ouro? Não é porque ele tinha dente de ouro, não. Boca de ouro é devido ao seu poder de persuasão ao pregar o evangelho, o seu poder de convencimento.
a sua capacidade interpretativa, é isso? A sua capacidade de expor o texto bíblico. É boca de ouro devido à qualidade da sua homilética. Esse camarada pregava que era uma beleza. Ele não era pregador alegorista e barulhento, não. É isso? Esse cara foi um grande instrumento nas mãos de Deus na pregação do Evangelho. Ele pregava tão eloquentemente, com tanta unção, que as multidões prostravam aos pés de Cristo. Então João Crisóstomo utilizou este método, né? Que é o método histórico-gramatical. É o método histórico-gramatical. E quando se utiliza este método, o leitor, o texto ou o pregador, ele tem todo o cuidado para não cometer anacronismo. Anacronismo é um erro de tempo, né? O anacronismo é exatamente quando você traz um contexto de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e um contexto que não segue uma ordem temporal, uma coerência cronológica. Isso nós chamamos de anacronismo. Entendeu? O anacronismo pode ser um anacronismo histórico, pode ser um anacronismo exegético e um anacronismo semântico. Entendeu? Vamos falar um pouco sobre anacronismo. É isso? Você que é pregador, é importante saber disso. Olha, a grande característica deste texto aqui, deste método, não é desconstruir o pensamento do autor. É isso? Não é desconstruir o pensamento do autor. A grande característica deste método aqui é buscar o sentido original do texto, o significado do texto. Entendeu? Por isso que é importante transpor o abismo linguístico. Como assim? Como assim? Porque os autógrafos originais, os manuscritos originais não existem mais. Eles se perderam. A Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, passou por mais de 2.000 traduções. Quando se traduz toda obra literária, quando sofre muitas traduções, se fragmenta, né? Houve uma fragmentação. Não tem como desfragmentar. E quando se fragmenta, se foge os originais. Mas mesmo assim, passando por tantas traduções, a Bíblia continua sendo um livro perfeito. É palavra de Deus. Os teólogos liberais não acreditam nisso. Não acreditam nisso. Mas nós acreditamos que a Bíblia é palavra de Deus. Né? É palavra de Deus. Portanto, vamos adotar a postura de Calvino, né? Orar e labutar. Não é isso? Orar e labutar. Agora, como evitar um anacronismo ao fazer a interpretação do texto? Vamos ver isso aí? Venha comigo por mais 5 minutinhos.